Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Pegue aí o seu cafezinho da tarde. Vamos aqui bater um papo na nossa edição do Nilo Pioneers. E eu tenho uma parceira uma pessoa que é muito entusiasta em gestão de saúde populacional, em jornada, que é a Ellen. Vou apresentá-la aqui. Ellen Magalhães é uma executiva de 17 anos de experiência na saúde suplementar, atuando em auditoria, gestão assistencial, qualidade e linhas de cuidado. Atualmente, ela é a rede assistencial na Aurora Saúde. A gente vai falar bastante sobre o projeto da Aurora aqui. Já liderou projetos estratégicos em grandes grupos como Rap Vida, Notre Dame, Intermédica, Prêmio Saúde, Med BH, entre outros, com destaque para a implantação de programas assistenciais, certificações de qualidade, modelos de remuneração baseado em valor. Possui formação em enfermagem, MBA executivo pela GV em saúde, pós-graduação em atenção primária e saúde e, não satisfeita, está cursando nutrição. Tá? Então, ela é uma pessoa que consegue unir ali visão estratégica, conhecimento técnico e uma atenção genuína à experiência e jornada do paciente. Ellen, obrigado por aceitar esse convite para este bate-papo aqui. Muito obrigada, Daniel. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a vocês pelo convite. É uma honra participar aqui do Nilo Pioneers. Muito legal. Parabéns pelo projeto. E obrigada aí pela apresentação. Será um prazer aqui participar contigo. Pessoal, só lembrando, o Nilo Pioneers, ele dá voz aos clientes da Nilo, pioneiros naquilo que eles estão trazendo de inovação e realidade para o mercado. Aqui representada, a L representa a Aurora Saúde, e esse é um bate-papo que eu tenho com ela, basicamente sair de uma mesa de cafezinho, que muitas vezes a gente faz no nosso dia a dia, e trazer para uma experiência onde todos possam compartilhar. E pensando nisso, você pode fazer perguntas, aqui no próprio chat, você pode mandar sua pergunta, nosso time vai fazer a curadoria dessas perguntas, vai me passando e eu vou transferindo elas aqui para a Ellen. Mas, Ellen, antes da gente entrar propriamente ali em perguntas mais técnicas, específicas sobre... Me fala um pouquinho sobre a Aurora, o que a Aurora está buscando no mercado. Ela tem levado muita inovação, um foco muito em gestão de cuidado, em jornadas de cuidado. Eu queria que você falasse um pouquinho, contextualizasse o que é o projeto da operadora Aurora Saúde. Muito bom. Bom, eu estou na Aurora Saúde há praticamente 1 ano e meio. A Aurora Saúde está completando agora, em agosto, 2 anos de mercado. O início da operação, a gente vai fazer 2 anos ainda, em outubro. Então, uma operadora muito nova, muito recente, mas muito pioneira em vários aspectos, várias questões, né, principalmente voltadas aí a linhas de cuidado, estratégias tecnológicas. E é uma honra, um prazer estar aqui na Aurora Saúde. É uma empresa que brilha os olhos mesmo, tem muito, muito a crescer, tem uma previsibilidade aí de crescimento muito legal, e principalmente porque as sócias Marcela e Liliane trazem muito isso no DNA da Aurora, né, da gente trabalhar diferente, trazer diferente, né, fazer algo diferente, porque o mercado, a saúde suplementar, ela já vende isso, né, o tratamento de doenças, e a gente quer ir muito além do que o tratamento de doença, a gente quer, de fato, trazer uma jornada de eficiência para o beneficiário, que ele possa se cuidar, prevenindo riscos, com apoio sempre da tecnologia, mas trazendo atendimento humanizado também dentro do processo. Então, como eu falei, a Aurora tem várias questões aí pioneiras, né? A ANS, em 2022, lançou a RN 499, que fala sobre a disponibilização de um benefício, de um incentivo ao beneficiário que adere a programas de atenção à saúde, e a Aurora foi a primeira operadora do Brasil a registrar um produto na ANS que incentiva o beneficiário a participar de programa com recompensa financeira, né, com desconto na mensalidade.
Então, a gente já vem com isso, né, fortemente no DNA. Então, hoje, todos os nossos produtos, eles são incentivados, ele é cadastrado, né, como produto incentivado. E a gente tem a Jornada de Cuidado, que é um programa que nós, em parceria também com um parceiro tecnológico, de tecnologia, que é a Mar Saúde, disponibiliza, o pontapé inicial é um check-up digital que nós oferecemos para toda a nossa carteira, né, com elegibilidade a partir de 18 anos, onde nós rastreamos 24 doenças crônicas, né, incluindo também saúde mental e violência doméstica. É super interessante, né, a gente tem o nosso maior anseio, né, e aí a parceria com a Nilo também, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, é justamente ampliar esse engajamento, aumentar a adesão dos beneficiários, porque é cultural, né, Daniel, e assim, a medicina preventiva, está culturalmente sendo implementada, mas ainda não é tão disseminada, né, como nós gostaríamos. A população, no geral, eles estão acostumados a tratar doenças mesmo, né, não tratar de forma preventiva, né, fazer o processo inverso. Então, e um outro ponto também, que assim, a Aurora, ela está no ponto de encontro, né, entre uma operadora de saúde e uma health tech, então a gente também tem isso muito forte, né, trazendo a tecnologia, embarcando tecnologias para a gente entregar diferente, né, resultados, desfechos clínicos importantes, e não apenas ali na venda de rede credenciada e venda de um produto, né, de mercado, de prateleira, aí, como nós estamos acostumados a ver. Nossa, assim, que legal, né? Porque a gente discute hoje com todos os níveis de operadores de saúde, né? Com alta de 2 milhões de vidas, a vocês que estão iniciando uma operação. E nascer com o propósito de já ter a jornada conectada ao seu produto, né? A sua oferta, eu acho que é um bom ensinamento sobre que dá para fazer. Mas antes da gente Sim. entrar no processo do que dá para fazer, eu queria entender um pouquinho o cenário que vocês estavam enfrentando, né? Processos descentralizados, planilhas, ali um pouquinho de baixa rastreabilidade, e que foi a aposta da Aurora de colocar uma solução digital como a Nilo para coordenar e cuidar dos seus pacientes. O que vocês estavam vivenciando e por que vocês tomaram essa atitude de seguir aqui com a Nilo? Foi justamente, né, nesse marco, a minha vinda aqui para a Aurora, o processo da jornada de cuidado, ela já existiu, né, já existia o lançamento da Aurora, né, desde o início da Aurora, fortemente já tinha isso muito no seu DNA, né, de trazer a medicina preventiva, o rastreamento de doenças, algo que agregasse valor, de fato, né, para o beneficiário, e sem dúvida, né, nós pensamos muito e foi, assim, uma definição bem estratégica mesmo, de buscar no mercado qual que era a melhor plataforma, a melhor automação que nós conseguiríamos realizar aqui dentro para fazer a coordenação de cuidado das nossas linhas de cuidado, especificamente na jornada de cuidado, né? Nós temos outras linhas também, mas especificamente dentro da jornada de cuidado. E realmente esses processos descentralizados, dependentes de planilha, processos muito manuais, geravam muito tempo da equipe, né? A equipe dedicava muito tempo a esses processos manuais e menos tempo do que aquilo que realmente importava, né? Contato com o beneficiário, a própria interação com ele, né, análise do seu perfil, análise dos resultados, engajamento nas consultas, e trazer uma plataforma de coordenação do cuidado ajudou demais, assim, principalmente na segurança do nosso trabalho, para dar escala, né, nós estamos num ramp-up super importante, hoje nós estamos com 20 mil vidas, passamos já de 20 mil vidas na Aurora Saúde, como eu falei, a jornada de cuidado, ela é elegível para toda a carteira, né, acima de 18 anos, então, todo beneficiário que entra, ele já tem acesso a preencher esse questionário digital inteligente, que rastreia ali, né, mapeia o seu perfil de risco, gera o score de risco do beneficiário, e
e aí, posteriormente, ele faz exames, a própria plataforma também, né, a outra plataforma que a gente tem em paralelo, ela já emite os pedidos de exames, depois do pedido de exame, se tiver indicação, ele recebe um encaminhamento médico, isso tudo digitalizado, e a partir do encaminhamento médico, que entra ali né, o nosso elo aqui, a nossa conexão junto com a Nilo, que era onde a gente precisava de mais automação, de mais engajamento com o beneficiário, né, ficar menos realmente nesse processo operacional tão manual, e a Nilo tem nos apoiado demais, a gente tem visto já resultados incríveis que a gente vai compartilhar, tanto que tem sido importante aqui para a Aurora. É legal, porque eu me lembro desse projeto que a gente conversou lá logo no início, né? A vocação de vocês entregarem uma experiência digital, mas que seja personalizada, né? Que seja o máximo individualizada possível, para que a gente consiga esse engajamento necessário, né? E hoje, 100% das jornadas de alto risco, elas são automatizadas dentro da Aurora, e a gente tem um dos melhores resultados aqui da Nilo com vocês, de 60% da taxa de adesão dentro desse processo, e a gente vê exatamente o impacto no dia a dia assistencial, né? Que tipo de impacto hoje a sua equipe tem relatado, aqueles impactos mais do dia a dia operacional, e o que mudou, na sua visão, de forma tangível, essa operação? Primordialmente, assim, a organização de tarefas, né, Daniel? Eu falo assim, que a plataforma da Nilo, ela é muito prática e muito acessível. E a gestão de tarefas, a organização de tarefas, na hora que a gente, né, vincula ali o beneficiário dentro da plataforma, e aí, claro, a tecnologia fica por conta dos fluxos, da automação, das regras, e a enfermeira navegadora, que é o elo principal, né, com o beneficiário, ela está ali, de fato, para coordenar o cuidado, para fazer o contato com o beneficiário, o uso, né, da plataforma permite uma comunicação melhor com o beneficiário, a partir também do próprio WhatsApp, né, das regras mesmo de mensageria, e, como eu falei, a nossa jornada de cuidado, ela é dividida em dois scores de risco, né, o baixo risco e o alto risco. Hoje, o nosso alto risco, ele está 100% automatizado, porque são os beneficiários que realmente demandam, né, tem mais criticidade, demandam mais tempo ali de navegação, de orientação, de encaminhamento, e o time de enfermagem consegue atuar de forma mais estratégica, né, dentro desse contexto do alto risco. E isso levou qualidade nas nossas respostas, segurança assistencial, o enfermeiro, ele de fato avalia, né, e acompanha toda a trajetória, o percurso de saúde do beneficiário, e o nosso desafio hoje, a gente está, né, com 60%, um pouco mais de 60%, 62% da taxa de adesão, mas a nossa meta, né, principalmente no alto risco, é ter 100% de adesão. Então, nós estamos aqui com um desafio junto com a Nilo para ampliar ainda mais, né, claro que sempre aliando a tecnologia, mas com a equipe, né, com o engajamento da equipe também, o elo da tecnologia com o enfermeiro navegador, ele é muito importante, porque, mais uma vez, né, a gente gosta muito para fazer escala, para aumentar o nosso engajamento com os beneficiários, a gente precisa, sim, de uma plataforma, mas a gente quer sempre trazer esse cuidado humanizado, que o beneficiário sinta ali aquela comunicação acolhedora, que ele está sendo acolhido por um enfermeiro, ele está ali para demonstrar para ele, né, para orientá-lo no seu percurso, que ele está à disposição para ajudá-lo nos encaminhamentos, nas solicitações de saúde. Então, isso tem ampliado bastante aí a nossa taxa de engajamento. E Ellen, você foi falando assim, eu fui pensando, hoje em dia a gente conversa muito, nas operadoras, nessa ótica de aquele modelo antigo não vou dizer modelo antigo, que muitas vezes já faz hoje ainda, que é aquela coordenação somente, eu tenho um diabético, vou ligar para ele para saber se fez, aquela monitoramento, e você usou muito o termo navegação, né, que muitas estão nos procurando e falando que estão querendo implementar navegação sobre os seus processos. Eu queria entender
você que tem ampla experiência aí nessa parte de gestão de saúde populacional e de programas e linhas, como é que você entende o papel da navegação dentro das operadoras e como é que você entende que este modelo novo de cuidar ou navegar as pessoas pode ajudar a trazer aquele modelo antigo que a gente tinha, basicamente, de entrar em contato quando eu queria que fases, marcas definidas, para poder realmente estar intimamente ligado às pessoas. Queria que você trouxesse essa visão. Isso, é navegar, né, o paciente, entrar ali dentro do contexto ali da sua saúde, né, vai muito além do contato, né, claro, o contato é importante, ele ser acolhido, ele ser referenciado, mas é entender de fato isso com uma plataforma, isso é extremamente importante, porque na hora que a gente cruza a utilização do beneficiário, né, a gente avalia ali, né, ele está inserido dentro de um programa, e a gente acompanha qual o percurso assistencial que ele está percorrendo. O nosso modelo de navegação, ele vai ser customizado, personalizado, de acordo com o perfil de cada paciente. Então, é entender o processo, né, entender o que ele está utilizando na rede, entender se ele está perdido, né, até para ele não fazer uma pressão. Os demais, né, faz uma pressão assistencial muito grande na rede, uma hiperutilização da rede assistencial, e coordenar esse cuidado junto com o beneficiário, falando uma linguagem clara, né, demonstrando para ele quais são as etapas do seu percurso assistencial ideal a ser percorrido, principalmente que a gente está trabalhando aqui dentro de linhas de cuidado, né, o beneficiário sabe o motivo, né, do contato, ele sabe que ele entrou numa jornada de cuidado, e eu acho que a navegação é muito além disso, né, de um monitoramento de enfermagem, saber se fez a consulta, não fez, tomou o medicamento, não tomou, fez o exame, né, não fez, acompanhar de fato a sua transição, né, o seu percurso assistencial, seus desfechos clínicos, e isso a gente tem muito bem entrosado dentro da Aurora, né, nós, como eu falei, a Aurora, ela tem um modelo muito diferenciado mesmo, de rede assistencial enxuta, mas muito bem referenciada, com médicos de altíssimo nível, né, hoje a gente trabalha já com uma jornada digital que tem agregado bastante valor, né, comercialmente, mas também na percepção do cliente, né, de entrega de resultados, entrega de desfecho, né, a gente não, o nosso head, o Dr. Marco, ele faz uma analogia que eu acho super interessante, ele fala que se nós dois viajarmos, né, a gente vai para algum país aí, você vai na primeira classe, eu vou na classe, na classe normal, nossa segurança é a mesma, né? A gente tem ali alguns apetrechos a mais, né? Tem algum conforto a mais, mas o nível de segurança é o mesmo. Então, a Aurora Saúde, ela quer isso, entregar segurança assistencial, entregar desfecho clínico e com parceiros de excelência. É isso que eu acho que faz muita diferença aqui na Aurora Saúde. Perfeito. Ótimo ponto, gostei da reflexão. E como você monitora essa jornada, né, a gente vai entrar na previsibilidade de demandas, né, eu acho que um forte Sim. relatado por vocês é: "Beleza, agora que eu consigo acompanhar essa jornada, eu vou aumentar a minha previsibilidade sobre aquela população-alvo". Como essa capacidade de antecipar tarefas, organizar melhor as agendas, ou até, como você falou, conectar e também intimamente esse movimento digital, né, de ter uma estrutura conectada ao seu processo, tem ajudado a Aurora no seu planejamento assistencial? Bom, prever demandas, assim, nesse sentido, né, principalmente da jornada, mudou completamente a nossa forma de trabalhar, né, a gente consegue organizar as agendas, organizar as tarefas, antecipar follow-ups, e até direcionar mesmo o esforço para onde o risco é maior, né, isso nos permitiu ter uma gestão muito melhor, uma organização melhor das tarefas, né, ter a enfermeira navegadora como ponto focal ali de entendimento das tarefas e aonde que ela também deve priorizar essas ações. Né? Então, essa previsibilidade nos ajuda muito a estar um passo à frente do problema, né? A gente antecipa ali o problema em si, né? Agindo de uma forma mais proativa, muito mais organizada,
e com gestão, né, dos dados, principalmente, gestão da assistência do beneficiário. Perfeito. E pensando um pouquinho, a gente, no primeiro mês, né, que a gente lançou a operação, e lembrando que a gente fez um trabalho muito de base juntos aqui, de entender esse processo, mas no primeiro mês, vocês conseguiram dar um salto de 39% para 62% de engajamento dos pacientes com essa equipe de enfermagem, né, com essa enfermeira navegadora. O que que você acredita que foi o fator mais importante para você dar esse salto de engajamento em termos de processo, tecnologia, no que você achar melhor? E como esse canal de saúde que hoje é oferecido pelo WhatsApp tem ajudado nesse processo, né? Realmente foi, assim, muito importante para a gente, foi um resultado que nos surpreendeu bastante, porque realmente nós estávamos trabalhando há muito tempo para ampliar esse engajamento, né, nós trabalhávamos também com o WhatsApp, mas não tínhamos essa automação, né, de regras, de disparo de mensagens, já automatizar algumas entradas, né, algumas mensagens para os beneficiários, para agendamento da consulta, para falar com a enfermeira em determinadas situações. E eu acredito que o ponto mais importante foi colocar realmente a enfermeira navegadora como esse elo principal, né, trazendo mais proximidade, ela sendo a referência do cuidado do beneficiário, em todas as situações, né, que ele precisa. Mais uma vez, né, o beneficiário está dentro de uma linha de cuidado, dentro de um programa, então ela está ali disponível para ajudá-lo nos agendamentos, nas marcações de consultas. Uma outra coisa super interessante que tem dado, nossa, muito resultado aqui são as consultas de enfermagem, as teleconsultas de enfermagem. Tem tido um resultado muito bacana, vários elogios, inclusive, dos beneficiários, né, com relação a esse tipo de abordagem. Então, para cada programa, para cada linha de cuidado, ela faz um acolhimento virtual, não por telefone, não só pelo WhatsApp, mas né, cara a cara, assim, frente a frente, olhando para o beneficiário, se colocando à disposição, né, trazendo aí a proximidade, explicando sobre o programa e sobre a jornada, e sempre, né, de comunicação acessível, mostrando sempre os resultados, o desfecho, aquilo que a gente espera, né, que ele pode esperar ali desse percurso assistencial, e garantindo também que nenhum beneficiário percorra a sua jornada sozinho, né, muitas vezes a gente sabe o quanto o impacto aí da saúde na hora que você tem ali o acesso a um diagnóstico, o quanto é aflitivo, né, é difícil para a pessoa, ela fica muitas vezes perdida, sem saber qual caminho mesmo percorrer, então ela sabe que tem ali um apoio de uma enfermeira que está do lado, que vai ajudar a escolher o melhor percurso, né, a melhor referência para ela seguir com o seu tratamento. É legal que você traz esse elemento, né, quando a gente pós-pandemia, todo mundo: "Ah, telemedicina, telemedicina", mas a telemedicina tem um grande guarda-chuva, né, Sim, que a teleconsulta, a teleorientação, a teleatendimento, um monte de coisa. E aí a gente, às vezes, se depara com situações de como é interessante você ver a outra pessoa, né, o que você trouxe aí, né. Já que eu vou aplicar um questionário de saúde, que às vezes era por telefone, alguma coisa, será que não vale a pena eu abrir uma chamada ali, né, fazer com ela um bate-papo, fazer com que isso seja mais fluido, mais pessoal? É é interessante porque muitas das vezes a gente está falando de um processo que as pessoas querem fazer, que as pessoas querem executar ou já executam, e que pode ser mais pessoal. Esse modo mais acolhedor, naturalmente gera mais engajamento. Pessoal, quem está nos ouvindo e vendo aí, podem enviar perguntas, tá? Esse é um bate-papo compartilhado com vocês. Eu tenho aqui uma série de curiosidades aqui que eu vou bater o bate-bola aqui com a Ellen, mas fiquem à fique à vontade de vontade. mandar de mandar as perguntas aqui. Eh, Só digitar aí no chat que a gente recebe aqui, tá? E agora, vamos entrar numa seara, num lugar que acho que todas as operadoras querem ouvir a sua resposta.
principalmente no que você está pensando de estratégia, né? Agora que a gente já fez essa base, essa fundação, é entrar na linha de cuidado de hiperutilizadores, né? Esse é um grande calcanhar de muitas operadoras, a gente sabe que é um processo difícil que precisa ser trabalhado. Em termos de impacto, né, dentro da sinistralidade, e principalmente em termos de estratégia para essa saúde da população, o que vocês estão pensando? Bom, essa é uma linha de cuidado que nós estamos desenhando, né, já estamos implementando aí, juntamente com a Nilo, e realmente o impacto desse perfil, né, desse nicho aí, desse grupo de altíssimo risco e altíssimo custo, representa para o sinistro da operadora. E a ideia, claro, a gente talvez não vai conseguir abraçar, né, o mundo, tem que definir ali o percentil, né, daquele custo que você precisa avaliar, não apenas, né, você precisa fazer uma análise, qual que é o perfil da utilização, da cronicidade, de qual impacto aquilo representa, justamente também até na pressão sobre a rede assistencial, e, mais uma vez, né, antecipar as necessidades, trazer o enfermeiro navegador também como pessoa fundamental ali nesse processo, porque é muito importante que o beneficiário, ele tenha segurança com o profissional que vai fazer um contato com ele, que ele tenha confiabilidade, né, ele tenha confiança com esse enfermeiro. Então, o papel do enfermeiro navegador é sempre muito importante em qualquer linha de cuidado. E avaliar toda, né, a sua utilização, o que aquilo representa, como que nós podemos organizar o percurso assistencial desse beneficiário, e o objetivo é justamente, né, claro que quando a gente chega ali na linha do hiperutilizador, já aconteceu, né, uma parte ali do sinistro, e a ideia é organizar realmente esse beneficiário, o objetivo é reduzir complicações, internações que poderiam ser evitadas, trazê-lo ali para um tratamento de fato efetivo, né, que vai entregar um desfecho positivo para o beneficiário. É nesse sentido, assim, que a gente está construindo essa linha, né, nós definimos aí esse percentil, qual a representação do custo, né, a partir de qual valor, e acompanhando mês a mês, e com uma plataforma, a Nilo, ela traz, né, a gestão de dados, né, de utilização, quando a gente vai cadastrando o beneficiário, então a gente já consegue acompanhar ali mês a mês para trazer essa previsibilidade mesmo, essa proatividade da enfermeira nos contatos com o beneficiário. Mas, assim, o mais importante, Daniel, é a confiança que ele tem no profissional, para ele acreditar, não, esse profissional, essa enfermeira, por isso que eu falei, né, da teleconsulta, ele está ali vendo o profissional, está vendo com quem que ele está conversando, a forma que ela está conduzindo, orientando, levando o beneficiário, né, para percorrer ali a linha assistencial com a rede credenciada que a gente acredita muito, que a gente confia, né, para entregar para ele. Você, você tocou num ponto muito importante que a gente discute também com outras operadoras, que para vocês já é uma realidade, né? É, a gente nasceu já a operação de vocês já pensando numa integração de dados de eventos, né? A importância dos Sim, eventos, os acontecimentos, para que eu consiga melhor direcionar essa jornada. Que isso deveria estar na mão da enfermeira, ela precisa saber que aquela pessoa está passando isso. Então, uma das coisas mais interessantes, e agradeço a todo o seu time de tecnologia aí, que trabalhou ativamente conosco aqui, de ter esses dados mais acionáveis, né, o impacto disso. Às vezes, isso nada mais era que um grande painel de passagem em pronto-socorro, que eu teria que fazer uma interpolação para sim. um dado que eu posso tomar uma ação naquele momento. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, a importância dos dados que começam a ser mais real time, dados mais acionáveis e o quanto isso tem impactado a tomada de decisões mais assertivas e até decisões mais tempestivas, né? Você já começa você que passou por diversas operações, que essa mudança como os dados estão impactando a sua operação já refletem no resultado que vocês estão oferecendo? Sem dúvida, né, com os dados dispersos da forma, né, que antes da gente fazer uma integração, né, total com o sistema de coordenação do cuidado, a gente tomava decisões baseadas em percepções individuais, né, não tinha o dado ali estruturado para, de fato, você avaliar em tempo real a situação.
da sua carteira como um todo, do programa, né, do que aquilo representa em termos de estratégia. E é isso que você comentou, assim, o resultado é uma tomada de decisão muito mais assertiva, né, baseada em dados, em evidência. Quando você traz um BI, né, um painel, que cada programa, o que ele representa, né, de desfecho, de utilização, da própria operação mesmo, né, dados operacionais, inclusive, dados clínicos, que você já consegue estruturar, né, claro, a gente ainda está iniciando esse processo, é uma construção e, sem dúvida, sempre vai ter um refinamento, mas nós já vemos, já conseguimos cruzar alguns indicadores clínicos e operacionais que já nos possibilita essa tomada de decisão muito mais assertiva. Né, mais uma vez, tomar a decisão baseada em percepção individual é muito fluido, né, é muito simples, você não tem ali toda essa robustez como a gente tem construído para ampliar cada vez mais essa tomada de decisão e principalmente no time correto, né, a gente não tem ali que esperar um longo prazo de análise e de buscar, a gente já consegue fazer muitas intervenções em tempo real. Você pode dar um exemplo aqui dos dados ou que você tem perseguido em termos de dados operacionais e clínicos, como é que vocês estão correlacionando eles? De operacionais, a gente já mensura alguns indicadores, mesmo da própria enfermeira navegadora, de taxa de agendamento da consulta, né, principalmente relacionados à jornada, a taxa de engajamento, as ações, as tarefas, né, a conclusão das tarefas realizadas, então, principalmente para o alto risco, né, o beneficiário de alto risco, ele entra e ele segue uma linha de acompanhamento contínuo. Então, quais são as tarefas e as ações que a enfermeira abre para ela mesma, né? Na verdade, assim, não só ela que abre, o próprio sistema, a gente já cria as regras, que o sistema mesmo já lança ali aquelas regras em determinados momentos. Então, esses indicadores operacionais têm feito muito sentido e tem dado muito embasamento aqui para a gente, até para a gente acompanhar, avaliar o nosso crescimento, avaliar a possibilidade de novas contratações, também, né, o volume de demandas que a gente tem atendido e acompanhado, e dados clínicos com o cruzamento do sinistro da operadora, né, com a utilização, quando aquele beneficiário está percorrendo aquela linha definida, ou quando ele está virando um outlier, né, está saindo um pouco ali do percurso, ou muito do percurso, que ele já, ele mesmo, a gente pode navegar esse beneficiário dentro de algumas linhas em determinados momentos, até que ele esteja, de fato, estabilizando. E é muito legal você pensar essa correlação entre operacional, dados clínicos e Uhum. benefício direto no seu plano, né? Como você falou, Sim, a Aurora oferece desconto para quem se propõe e executa aquilo que a gente que é um é isso, acordo, né? É um acordo entre a equipe da Aurora e a própria pessoa, né? É é um isso acordo mesmo. que se esse acordo vingar, Faça a sua parte, que é preencher o questionário, fazer os exames, passar pela consulta, que você vai ter um desconto em 12 meses de contrato, né? A empresa, porque nossos aham, produtos são empresariais. Mas é um incentivo e tanto para a pessoa se cuidar, né? É o nosso convite ao cuidado, chamando o beneficiário para antecipar, para cuidar da sua saúde, perfeito. antecipar riscos, né? A Aurora, na minha visão, ela dá um abraço gostoso, aquele abraço É, isso gostoso mesmo. no coração da gente, de todo mundo que é defensora de gestão de saúde populacional. A Elô falou Então, comigo, ela teve aqui e falou assim: ai, quando que vocês vêm para São Paulo? Eu falei, em breve. Falou, já quero que a Nilo tenha Aurora. ai, ai, é verdade. Olha, é muito legal saber que a gente sempre discutiu isso ao longo das jornadas e ter uma operadora que fala assim: eu vou fazer, vou executar, vou ser digital e vou refletir isso, né? Vou refletir isso para as pessoas. Eu acho que e ficaria muito feliz de ter a Aurora aqui também como o plano da Nil. Mas eu quero falar também de pioneirismo, né, eu quero falar de uma coisa que é muito séria, né, e que vocês foram lá e falaram: "Nós vamos fazer também". Vocês implementaram uma linha de cuidado para vítimas de violência doméstica. Então acho que
não só vocês estão trabalhando o eixo ali de todos os eixos comuns de saúde, né, a gente já está acostumado, mas vocês foram lá e falaram, somos pioneiros, vamos trabalhar uma linha de vítimas de violência doméstica. Queria saber um pouquinho do como é que foi pensada essa linha, como é que foi essa ideia. Acho que é muito interessante a gente levar para o mercado, porque faz todo sentido quando a gente ouviu vocês trazendo para nós aqui. Realmente, é uma linha muito sensível, né, mas ao mesmo tempo muito forte aqui dentro da Aurora, né, um compromisso nosso genuíno com as mulheres, a identificação, né, das mulheres que sofrem ou sofreram violência doméstica, ela está dentro da jornada de cuidado, né, no momento que a mulher preenche ali o questionário, então tem perguntas que são relacionadas ao seus comportamentos, risco familiar, físico, enfim, e algumas das perguntas são relacionadas à violência doméstica. E, infelizmente, né, no século que a gente está, a gente ainda vê, né, essas situações, está aí nítido para todo mundo, e mesmo sabendo que, né, a gente imagina, e possivelmente é subnotificado, né, subinformado pelas mulheres, mas ainda assim, né, nós temos essa questão da confiança das mulheres trazerem para a gente essa informação, né, do que elas já sofreram ou sofrem, e essa linha, ela trouxe assim uma força muito grande para a Aurora, a Aurora Saúde, para justamente criar esse fluxo muito bem organizado, seguro, de acolhimento, né? A enfermeira faz uma consulta de enfermagem com a cliente, né? Identificando ali previamente se ela está sozinha, se ela pode falar. Então, já tem um fluxo muito bem mapeado. E mais uma vez, né, criando assim um plano de cuidado psicossocial, até rota de fuga, de orientações de delegacia, não é né, claro, não são orientações específicas, assim, né, direcionadas de abordagem social, mas de cunho de saúde integral, sabe, de oferecer para ela uma possibilidade de cuidado integral da saúde, da sua saúde física e mental. É muito, muito interessante, sabe, Daniel? A gente tem tido, assim, resultados incríveis com essa abordagem, né, levando as mulheres para os tratamentos devidos, aquilo que elas realmente precisam, né, psicossocial, e aí, mais uma vez, né, reforça realmente o nosso pioneirismo, de demonstrar, né, o quanto a Aurora, de fato, preocupa com as mulheres, tem essa sensibilidade, né, na promoção e na promoção, na prevenção e na promoção à saúde, não exclusivamente dos aspectos físicos, né, mas emocionais, psicossociais também. E em breve nós iremos até cadastrar esse programa na ANS, então reforçando ainda mais o pioneirismo da Aurora, estamos já com toda a linha estruturada para trazer esse diferencial mesmo, né, mostrar o quanto isso tem um impacto relevante na vida das mulheres. Eu não estou te ouvindo, não sei se está no mudo. Eu apertei o mudo aqui, obrigado. Ao longo dessa jornada de bater papo com diferentes pessoas aqui, é interessante porque eu me sinto até uma pessoa melhor, assim, de tantas informações legais que cada um traz, né? E todos que vêm aqui, eles sempre trazem algo muito relevante para contribuir, alguma bandeira que eles estão buscando. Então a gente, sei lá, aí de Belo Horizonte mesmo, falando com o Patrus lá do projeto do Baleia, que é um projeto de navegação ecológica lá também, falamos com o Sabará, com o Rogério e diferentes pessoas. Tivemos agora a Rede Divina Providência, com o Maurício. Então, assim, tipo, todo mundo tem uma vocação de cuidar, né? Uma vocação de buscar e entregar um serviço. E vocês, esse compromisso com a saúde da mulher, como vocês estão falando, de até chegar na ANS a colocar um programa de cuidado, é algo singular, e eu tenho muita vontade de, Danilo, até espalhar isso para o mercado e falar que dá para fazer algo super relevante para nós. Eu queria te fazer uma pergunta muito específica em termos de você no seu dia a dia de gestora, tá? Você na cadeira, no chapéu de gestora. O quanto a Nilo tem te ajudado, o quanto a Nilo
porque muitas vezes você não está na operação, você não está no dia a dia ali da fazer o contato e tudo mais. Você como gestora, o que a Nilo tem agregado no seu dia a dia? Sem dúvida, assim, né? A gente mesmo, né, na cadeira de gestão, a gente envolve, obviamente, muito no operacional, né? É muito importante a gente estar junto da equipe, né? Principalmente em novos projetos, na construção de processos, e trazer essa automação, essa possibilidade da gente ter também, né, da gestão ter ali o seu time bem engajado, feliz e disposto ali, né, com uma ferramenta prática para usar, sem dúvida isso já ajuda muito, a gente já vê o time engajado, já vê o time bem, com vontade mesmo, né, do processo de trabalho, muito mais, né, obviamente não é só a plataforma, eu falo que a tecnologia sozinha, ela não transforma, né, a gente precisa da cultura, da equipe engajada, e ter essa construção de processos, né, o elo entre a equipe, né, a enfermeira navegadora com a automação, né, com a inteligência da automação, isso sem dúvida ela traz muita relevância para os processos operacionais, e a estratégia da gestão de dados, do acompanhamento, né, é muito mais visual e muito mais prático para a gestão acompanhar o time, os resultados, né, para apresentar para uma diretoria os resultados da equipe, tendo a sua plataforma totalmente integrada, né, com a disponibilização dos dados ali para a gente acompanhar. Perfeito. Nós estamos chegando aqui na reta final e tem uma pergunta aqui de uma pessoa que você conhece bem, que é a Elô, que esteve te visitando. Sim. Ela te mandou uma pergunta aqui, se você der pegar esse aprendizado, né, esse aprendizado que vocês tiveram no processo de implantação e tudo mais, quais seriam quais dicas você daria para encurtar essa distância para as pessoas que estão iniciando esse processo agora? Então, assim, só a tecnologia, né, de fato, ela não funciona, como eu falei. Eu acho que em nada, né, na saúde, em qualquer área, a gente precisa sempre de pessoas muito engajadas. E aí, antes até da tecnologia, eu acho que a gente tem que ter muito claro o que que a gente quer, né, definindo fluxos claros, estabelecendo as metas, né, os indicadores, só depois trazer a automação para escalar. Porque se a gente pode estar numa planilha, mas se a gente tem o nosso processo claro, nosso fluxo claro, é aquilo que a gente quer de resultado, quando a gente automatiza o processo, aí sim a gente vê o resultado, né, estrondoso. Então, acho que a gente tem que ter muito claro aquilo que a gente quer, né, tem que ter os fluxos bem desenhados, o processo bem definido, os indicadores mapeados, para a gente trazer a tecnologia como aquela ponte, né, de embarcar ainda mais resultados, de escalar, e claro, né, gente, eu acho que assim, a equipe, né, a equipe operacional, estando bem engajada, entendendo, né, o conceito, o objetivo, o motivo, qual que é realmente a realidade, aquilo que a gente quer encontrar de resultado, sem dúvida, é, é o elo fundamental. Mas também acho que a gente não tem que ter medo de ajustar a rota, né? Nem tudo a gente vai construir de primeiro momento vai dar certo. E precisou corrigir, revise, renove os indicadores, renove o processo, mas esteja sempre ali por perto acompanhando para ter um resultado bem tangível. E mais 2 perguntinhas. Uma não tem como falhar, porque todo mundo está discutindo isso hoje, né. A Nilo tem investido bastante também em inteligência artificial, principalmente agentes de inteligência artificial para escalar essa operação, dar a escala necessária. Mas eu queria ver a sua visão sobre, eh, como é que vocês estão agora estruturando suas áreas para implementar mais tecnologia e inteligência artificial sobre o seu processo. Nós não, ninguém vai fugir mais, né, Daniel, disso. E sem dúvida a inteligência artificial veio para ajudar muito, né, em todos os processos, né, tudo que a gente faz hoje. Eu acho que pouquíssimas pessoas talvez não usem tanto a inteligência artificial para qualquer coisa, né, e principalmente para aquilo que faz muito sentido, que a gente quer escalar, que a gente gasta um tempo maior, né, operacional. A gente tem a oportunidade, a Nilo mesmo, com a vinda da Elo,
A gente viu ali uma parte do processo que a enfermeira navegadora fazia toda a redação ali, né, do desfecho da conversa, do atendimento no prontuário, e já tem ali o motor que já faz a leitura, né, da conversa, já emite ali um relatório. Então, o quanto a inteligência otimiza, de fato, os processos, a inteligência artificial otimiza os processos, otimiza o nosso trabalho, e ela veio para ficar e a gente precisa tê-la como aliada, né, trazendo o nosso olhar humano, né, nosso toque, a nossa sensibilidade, mas em todas as áreas, todos os processos de ponta a ponta da Aurora, a gente, né, as gestoras, né, todo mundo que está aqui, a gente tem sempre um olhar aqui do que a gente pode buscar no mercado, o que a inteligência artificial pode nos apoiar, nossa equipe de TI também está sempre muito antenada, a gente já reformulou algumas áreas aqui, então temos a área de gestão de projetos, então estamos aí, né, mais uma vez, a gente está nessa ponte ali, cuidando de 20 mil vidas, entre ser uma operadora de saúde, uma health tech, então o tempo todo, para qualquer necessidade aqui da Aurora, nós vamos buscar o que tiver de, né, melhor para fazer automação, para a gente escalar, para organizar melhor os nossos processos e entregar o melhor desfecho para o beneficiário. Exatamente. Acho que a ideia é essa, né? É escalar com qualidade, né? Escalar com Exato. eficiência, escalar com personalização. Acho que Sim, sim. estamos chegando estamos vivendo isso, né? A grande vantagem é Sim. podemos vivenciar isso, né? Estamos fazendo uma história de uma mudança, de um novo processo, e vocês, na Aurora, representam bem essa mudança, esse novo paradigma. Tem muita gente inteligente aí, né, no mundo, criando coisas novas, trazendo soluções para tantas áreas. Sim, sim. E aí, a minha última pergunta, que é a pergunta que eu encerro aqui praticamente o nosso bate-papo, mas que eu também fico sempre curioso, como estou aqui ocupando a cadeira, sou mais um vendedor dentro dessa história, mais um contador de história, mas é porque você escolheu a Nilo, como é que foi o seu processo? Por que a Nilo te impactou a ponto de você escolhê-la como seu parceiro? E olha que eu respondi essa pergunta hoje, acredita? Olha que Me beleza! me fizeram essa pergunta, Ellen, recebi indicação aqui, vi que vocês estão com a Nilo, queria que você desse um feedback. Então, eu já respondi essa pergunta hoje, vou só Olha que beleza! replicar, E que não tá? foi pra gente, né, foi para outras pessoas. Que não foi para vocês. E muito bom. Nossa, mas o que eu acho mais importante, Daniel, assim, esse contato de vocês, que parece que a gente já se conhece há muito tempo. Você, a Elo, a Paula, né? Todo mundo, não tem todos, né? Se eu posso ter esquecido nomes aqui, mas o tempo inteiro, né? Desde o início do momento lá, comercial, a gente discutindo. Vocês são muito próximos, vocês querem entender de fato, né, o que a gente precisa, vocês querem entregar aquilo que realmente faz sentido. A construção, né, das linhas, o processo de implantação, ele é sempre doloroso para qualquer, né, qualquer processo, qualquer sistema, e foi muito leve, né, vocês estão sempre muito próximos e fazem questão de estar sempre muito próximos, e quando a gente foi fazer a busca, né, a pesquisa, claro, tem outras plataformas, a gente conheceu outras, mas fizemos questão, assim, de fazer benchmark com empresas, né, vocês não faziam, vocês faziam muita questão de levar a gente nos eventos, de mostrar quem estava usando também. A gente aqui em BH, né, em Belo Horizonte, nós tivemos a oportunidade de bater papo com patroas, com pessoas que já estavam à frente também com a Nilo, com o Fleury, eu conversei lá em São Paulo. Então, ter o feedback de outras pessoas, assim como eu dei o meu hoje para uma empresa também, eu acho que é isso, né? O boca a boca é o comercial mais importante que tem, né? Essa transmissão da nossa experiência. Então, parabéns para vocês, assim, isso é cultural, né, de vocês, é da cultura da empresa, acredito, que vocês estejam sempre muito próximos, né, estão muito familiarizados, né, uma conversa muito clara, muito tranquila, nada muito formal, e isso fez todo sentido, fez toda a diferença na construção das linhas de cuidado, querendo ver o nosso processo rodar o quanto antes, para a gente trabalhar,
juntos, né, ver os resultados. Sem dúvida que esses resultados são muito importantes para a gente e muito para vocês também. Sem dúvida. Então, por isso que nós escolhemos a Nipro Saúde. Nossa Senhora, e agora estou até emocionado. Que bom que esse é o depoimento que não foi contratado, já foi para Não. outra. Mas é isso mesmo, assim, sabe, Ellen, acho que, na verdade, a gente fala que eu acredito muito que eu estou no chapéu de diretoria de vendas aqui, nós só facilitamos, na parte de vendas, a necessidade de uma pessoa a se conectar a uma plataforma ou uma solução que ela busca. Isso é que a gente faz aqui na parte de vendas. Mas a Nilo, como um todo, eu acho que o mais, se a gente fosse pensar essa plataforma, é conectar pessoas. Eu acho que Legal. o melhor que a gente tem aqui é poder conectar, igual você falou, foi lá possivelmente falou com o Cacias, lá do Fleury, com o Patrus, então, assim, são pessoas que se unem com um propósito e a gente facilita essa conexão. Queria te agradecer muito, já estouramos nosso tempo aqui, mas queria te agradecer muito pelo seu tempo, pela oportunidade, e espero em breve já tomar um cafezinho aí na Aurora, que eu estou devendo um pouquinho essa visita para vocês. Obrigado. Isso mesmo. Eu que agradeço, Daniel, agradeço a oportunidade da gente trazer também um pouco, né, além da parceria, né, de tudo que a gente está trazendo aí junto com a Nilo, mas do que é a Aurora, do que a gente acredita, do que a gente entrega, do que nós queremos entregar ainda mais. Né. Obrigada a você pelo convite, adorei, e espero que o próximo bate-papo seja realmente presencial, que você venha aqui em Belo Horizonte. Eu levo doce de leite, te receberemos com café e pão de queijo. E eu levo doce de leite. Pronto. Tá certo. Obrigado. Tchau, gente. Um grande abraço a todos. Gente, tchau. obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.